pessoal está chegando na sala temática de infraestrutura. Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal chegar. Parece que é dia 23, né? Acho que podemos começar as orientações do funcionamento aqui da nossa sala temática. Estamos na sala de infraestrutura. Vamos ver aqui quantas pessoas já chegaram. Já temos quase 60 pessoas aqui na nossa sala. Então, vamos iniciar aqui as nossas orientações. Sejam muito bem-vindos. Estamos na sala temática de infraestrutura. Eu me chamo Keila, sou dirigente da Secretaria de Infraestrutura Urbana do Tribunal, do TCU. Eu vou explicar como é que a gente organizou aqui a dinâmica da nossa sala. A gente dividiu o nosso tempo aqui em 2 momentos. Então, na primeira parte, nós faremos algumas apresentações bem rápidas. Imagino que vocês estão vendo aqui a minha tela. Então, faremos apresentações. Vamos falar um pouco da atuação aqui de 2 secretarias do tribunal. Uma delas é a CEINFRA Urbana. Vou falar um pouquinho aqui da atuação da CEINFRA Urbana, quais os principais problemas que a gente identifica na fiscalização das obras. O Gedson Passos, que é da SESEX-TCE, vai falar um pouco dos processos de tomada de contas especial, quais os principais problemas que ele identifica. O Alexandre Capper, do MDR, vai falar também como é o processo do Ministério, né, na concessão de recursos públicos federais. A Lidiane Basílio, que é do Ministério da Economia, vai tirar dúvidas, né, vai falar um pouco sobre a plataforma Mais Brasil, como que é o processo de prestação de contas, e vai tirar dúvidas também com relação à operacionalização do sistema. E temos 2 representantes da Confederação Nacional dos Municípios, a Fabiana Santana e a Marli Burato, que vão passar algumas orientações também sobre prestação de contas para o município. E o segundo momento vai ser para tirar dúvidas, né, passar orientações dos participantes. E para a gente organizar esse momento, eu coloquei aqui no chat um link para o mural, né, que tem aqui esses post-its. A gente já colocou aqui algumas orientações que vocês, né, já podem ler, já podem ir acessando, e à medida que vocês forem tendo dúvidas, né, sobre as nossas colocações, sobre as apresentações, vocês podem ir registrando aqui, dando 2 cliques, vocês já podem registrar nos post-its aqui as dúvidas. Se alguém tiver qualquer dificuldade para acessar esse link do mural, vocês podem escrever aqui no chat, que a gente vai estar gerenciando essas perguntas. E eu recomendo para vocês, né, que coloque esse link do mural nos favoritos, porque mesmo depois do evento vocês vão poder acessar as perguntas, as dúvidas, as orientações. Nesse mural também nós colocamos aqui acesso a algumas publicações do tribunal. Vocês clicando 2 vezes aqui nesse banner, vocês acessam a página do TCU Mais Cidades, que tem várias publicações, tem direcionamento para cursos, para capacitações, para jurisprudência do TCU, algumas publicações relacionadas aqui ao nosso tema, né? Temos a publicação do TCU, 10 passos para a execução de uma obra pública, que é uma cartilha bem didática, bem simples e curta, que direciona para outras publicações que dão orientações para vocês. Temos essa jurisprudência de bolso, né, que coleciona ali as principais jurisprudências do tribunal. Esse FAQ, né, perguntas frequentes, que tem várias questões, as dúvidas mais frequentes sobre dos gestores municipais, como que é a prestação de contas, né, como é que faz, quais os principais problemas.
E temos aqui também, dando 2 cliques, vocês são direcionados aí para esses cursos de obras públicas, que é bem interessante, é autoinstrucional, é gratuito, é livre, a qualquer momento que vocês tiverem interesse, poderão acessar e fazer esse curso. Então, espero que todos acessem aqui esse mural, né, coloquem, salvem nos favoritos, consultem sempre e registrem aqui as suas dúvidas. Então, para dar início aqui nossa fase, nossa primeira etapa de exposição, eu vou colocar aqui na minha tela uma apresentação, espero que vocês todos já estejam vendo. Por favor, coloquem aqui no chat um legalzinho, se vocês todos estão conseguindo ver aqui a tela. Sim? Alguém levantou a mão aqui, tem alguma dúvida? Pode escrever no chat. A dúvida. Tá, ok. Então, vamos lá, né? Deixa eu passar aqui para a primeira tela. Então, falando um pouco da atuação do TCU, para esclarecer, né, o TCU fiscaliza todos os recursos federais que são transferidos, né, para os entes da federação, seja estado, seja municípios, e atua, né, com base em iniciativa própria, né, seleciona alguns empreendimentos para fiscalizar com base em materialidade, risco e relevância, e também atua por iniciativa dos cidadãos, né, o TCU recebe denúncias e representações sobre licitações, sobre obras, sobre execuções, e atua também por meio da iniciativa da sociedade, né. E essa atuação do tribunal, ela tem como foco a melhoria da gestão do desempenho da administração pública, né, tanto para contribuir com a transparência dos atos públicos, para coibir fraudes, né, coibir desvios, e quando identifica irregularidades e desvios, o TCU atua, né, por meio das TCEs e dos processos de controle externo para condenar, né, de forma tempestiva os responsáveis por esses desvios. E aqui no caso da CEINFRA Urbana, é a Secretaria de Infraestrutura, o TCU tem 7 secretarias de infraestrutura, nós atuamos na Secretaria de Infraestrutura Urbana, né, relacionado às obras executadas nas cidades, seja de edificações da área de saúde, né, de educação, sistema prisional, fiscalizando os empreendimentos de obras de saneamento, de prevenção e resposta a desastres, obras de mobilidade urbana, planejamento territorial e urbano, além de PPPs, né, parcerias público-privadas relacionadas a empreendimentos de infraestrutura urbana, né, de obras executadas dentro das cidades. E o que a gente identifica aqui na nossa secretaria fiscalizando obras há mais de 20 anos? Né, como a Regina falou, a etapa da prestação de contas, que é já no final da execução do empreendimento, ela é uma consequência, né? E como ela falou, a tendência é ser cada vez mais automatizada. Então, a preocupação, o que a gente tem percebido aqui na CEINFRA Urbana é que os problemas que acontecem nos empreendimentos de infraestrutura, eles estão lá em etapas muito anteriores, ao início, inclusive, da execução do objeto, né? A gente tem identificado problemas, principalmente no planejamento, na elaboração dos projetos, elaboração das planilhas orçamentárias. E esse é um problema, assim, muito recorrente. Este ano, né, o ciclo Fiscobra esse ano já está fazendo 25 anos que o TCU fiscaliza empreendimentos de obras, e novamente, de forma reiterada, a maior parte dos achados de auditoria, dos problemas que a gente identifica, estão relacionados com a elaboração dos projetos básicos, né? Geralmente, os municípios têm uma dificuldade, uma dificuldade de capacitação técnica, né, de engenheiros e arquitetos para a elaboração desses projetos. Geralmente, iniciam um contrato de repasse, um convênio com um plano de trabalho bem genérico, e depois, quando vai fazer o projeto, aí há uma modificação enorme ali da contextualização ali daquele objeto, e reiteradamente a gente tem identificado esse tipo de problema. Né, aqui um exemplo de uma fiscalização, né, que o TCU executou, uma fiscalização mais ampla, não é uma fiscalização pontual, né? Mesmo assim, visitou inúmeras obras em mais de 3 estados, e esse trabalho aqui foi identificado em obras especificamente financiadas com recursos de emendas parlamentares.
E o que foi identificado nessa fiscalização é que os municípios tinham dificuldade de conhecer quais são as suas necessidades, de fazer um mapeamento das prioridades dos empreendimentos que precisavam ser executados naquele município. Essa dificuldade também, e por conta dessa falta de projeto, né, entrava com cláusulas suspensivas e, às vezes, demorava quase 2 anos, desde o início da assinatura do contrato de repasse, para aquele município receber o recurso, iniciar, né, o empreendimento. Então, às vezes, o município é surpreendido, recebe um recurso de uma emenda parlamentar, depois que ele recebe o recurso, é que ele vai tratar de fazer uma licitação, contratar um projeto, elaborar um projeto, e acaba que, para ele iniciar aquele empreendimento, demora muito tempo para começar, e às vezes, quando faz o projeto muito rápido, né, sem muito detalhamento, ao longo da execução do empreendimento, é necessária outra etapa de refazimento dos projetos, detalhamento daqueles projetos, e isso vai se prolongando ali a execução daquele empreendimento. Então, nesse trabalho foi identificado que obras simples de pavimentação urbana demoravam em torno de 3 anos e meio para ser executada, né? Demorava 1 ano para iniciar o recebimento do recurso para aquele empreendimento e mais de 2 anos para executar aquela obra, uma obra de baixa complexidade, uma obra simples. Então, a minha fala aqui é para chamar atenção para essa etapa inicial. Como é importante o município primeiro conhecer as suas necessidades, depois priorizar quais empreendimentos que ele vai iniciar a execução, fazer contato com o Ministério, que vai ser o repassador do recurso, se for um recurso de turismo, com o Ministério do Turismo, se for uma obra de pavimentação urbana, entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional, fazer uma interlocução para conseguir recursos para aqueles empreendimentos prioritários. Então, ter essa interação também com o Ministério é muito importante. E o que acaba acontecendo, né? Quando os projetos são deficientes, que acaba atrapalhando o início da execução, o município, às vezes, tem dificuldade de gerir aquele recurso recebido, aquele recurso federal também. Isso acaba levando ao abandono da empresa, né? Aquela empresa que está ali há mais de 1 ano esperando aquele empreendimento inicial ou a conclusão de um projeto básico, de um projeto executivo. E a obra acaba que ela se estende por um longo período e, às vezes, aquela empresa que iniciou lá atrás não tem mais condições de dar continuidade naquele empreendimento e acaba abandonando a obra. Então, no diagnóstico que o TCU fez, né, no Brasil todo, avaliou mais de 38 mil contratos e percebeu que 14 mil desses contratos estavam paralisados. Então, mais de 30% das obras que tinham que estar em execução, que tinham que estar em andamento, elas estavam paralisadas, ou em ritmo muito lento, que já é um indicativo de que a obra também vai paralisar. Sendo que mais de 10 bilhões de recursos federais já tinham sido aplicados nesses empreendimentos e eles estavam totalmente abandonados. E o que o TCU identificou com relação às causas, né? Quais as principais causas de paralisação das obras? Primeira, a contratação com base em projeto deficiente, que começa desde lá da pactuação do contrato de repasse, do convênio, a insuficiência de recursos financeiros também por parte do município, por mais que o município afirme lá lá na fase inicial, né, da pactuação, que há recursos disponíveis para fazer a contrapartida, né, a prestação direta de recursos, chega na hora de pagar efetivamente, o município não tem essa capacidade financeira, e também essa dificuldade de gerir esses recursos federais recebidos. Então, os principais entraves que a gente tem percebido aqui na Cenfra Urbana, que é essa ausência de prioridades por parte do município, a ausência de estudos prévios, né, que levam a essa falha nos projetos e orçamentos, e essa baixa capacidade, né, que é um ciclo vicioso ali, a baixa capacidade financeira institucional dos municípios, acaba levando novamente, né, a essa ausência de estudos e projetos deficientes. E o que a gente pode sugerir aqui como oportunidade de melhoria para os municípios? É sempre
começar esse planejamento antes de receber esse recurso. Então, o município subsidiar o ministério que vai enviar o recurso para as prioridades do município. Então, conhecer suas necessidades, fazer esses levantamentos de prioridades, depois fazer o contato com o ministério para receber o recurso. A gente sabe que hoje, nos contratos de repasse, nas transferências, é possível conseguir recurso para a elaboração dos projetos. Então, sempre tenha em mente da importância de fazer esses projetos de forma adequada, o mais detalhado possível. Quanto melhor for o projeto, mais tranquilo será a prestação de contas. E, por conta dessa falta de capacidade financeira dos municípios, que é conhecida de todos, buscar soluções inovadoras, buscar consórcios com outros municípios para contratação de projetos, para fazer projetos padrão. Vários ministérios possuem projetos padrão, por exemplo, o FNDE tem projeto padrão para creche, tem projeto padrão de quadra, então vários órgãos possuem projetos padrão, o que já facilita muito, né, a execução dos empreendimentos por parte dos municípios. E com relação à jurisprudência do TCU, o TCU já tem várias jurisprudências pacificadas, né, sobre essa necessidade de ter um projeto básico detalhado, sobre a necessidade de ter uma planilha orçamentária detalhada, com base no CICRO, com base no SINAP, com preços de referência, de ter os responsáveis técnicos discriminados, né, quem elaborou o orçamento, quem elaborou o projeto. E uma dúvida também muito frequente é com relação à prestação de contas por parte do prefeito sucessor, né? Tendo em conta que o antecessor recebeu o recurso, pactuou o contrato de repasse, mas a jurisprudência é pacífica nesse sentido. O gestor atual, ele é responsável pela prestação de contas. Agora, também é indicado que o prefeito anterior, sabendo que o objeto vai continuar mesmo depois que ele sair da gestão, é importante ele fazer uma prestação de contas parcial, né? Apresentar toda a documentação. Isso hoje está muito facilitado por meio da plataforma Mais Brasil, a Lidiane vai falar sobre isso. E agora eu vou passar para o Jetson, que vai falar quando isso não funciona, quando isso não dá certo. E o processo chega no TCU, e o TCU tem que buscar a responsabilização e a restituição do dano. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Keila e demais participantes da mesa. Sejam todos bem-vindos. Eu queria só um feedback se vocês estão enxergando a minha tela. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Pessoal, a Keila já me apresentou, meu nome é Jedson. Só para vocês terem um conhecimento um pouco na hora de direcionar as próximas perguntas ou algo parecido na participação. Eu sou engenheiro civil, trabalhei um tempo na parte da Coinfra, que são as auditorias em rodovias e obras de infraestrutura urbana, e atualmente eu estou lotado na SESEX-TCE, que é a secretaria que olha quando tudo dá errado. Quando dá errado, cai no colo da gente para a gente resolver os problemas. E passar um pouco da visão do que geralmente dá errado. Porque se eu tenho uma visão daquilo que dá errado, eu posso prevenir para que isso não aconteça quando estiver na minha gestão, olhando do ponto de vista do município ou do estado. Então, o título, basicamente, da apresentação é as principais ocorrências e responsabilização que levam a tomadas de contas especiais em obras de infraestrutura. Bem, eu não vou tratar aqui de todos os problemas que dão causa, prejuízo, perda, extravio, seja lá o que for. Nós vamos focar, como é uma sala temática de infraestrutura, basicamente em obras. Apesar da secretaria, da SESEX-TCE, ela ter uma amplitude maior da sua atuação, educação, aposentadorias e outras coisas, mas o foco nosso vai ser exatamente em obras. E indo direto ao ponto, quais são as principais ocorrências que a gente vê em obras de infraestrutura urbanas, que geram danos? Aquelas que geralmente são punidos o gestor e os envolvidos, né? Como o Sandro tinha falado na primeira fala dele, pode chegar, inclusive, à empresa. O primeiro de todos, a Keila também já deu uma deixa aí, é a obra inacabada. Esse é o que a gente pega, basicamente, mais quantidade de TCEs são relacionados a esse assunto. E a obra inacabada, geralmente, ela tem algumas coisas que são o débito em si, que compõem o débito em si. Porque se não tiver débito, não vem para a nossa secretaria. Tem débito que vem para a gente. O primeiro de todos é o adiantamento de pagamento.
Quando é que ele ocorre? O adiantamento de pagamento ocorre quando o fiscal da obra, geralmente, ele atesta maior volume de execução de serviço do que aquilo que realmente foi feito. Com base nisso, geralmente é apenado o fiscal da obra, geralmente é apenada a empresa, e algumas vezes, inclusive, o prefeito. Os gestores máximos, por culpa em vigilando, o culpa em eligendo. Culpa em vigilando é exatamente quando você vê que tem algo muito que salta aos olhos, o Sandro até deu uma deixa sobre isso, salta aos olhos, e o prefeito não tomou ação sobre isso. Imagina que uma obra tinha apenas 10% e foi adiantado 90% do pagamento. Então, mesmo para uma pessoa leiga, é admitido que ele tem conhecimento, ele tem capacidade de tomar conhecimento dessa diferença. Outro problema é quando o sucessor ele diz, olha, eu não quero dar continuidade à obra, por questões políticas, ou seja lá o que for, ele não dá continuidade à obra e a obra fica inacabada. Isso gera dano. Outra é quando a obra ela não tem aproveitamento. Seja porque ela foi inacabada, ou seja, você fez uma obra pela metade e aí você não tem o aproveitamento. Interessante aqui pontuar que tem algumas obras que têm aproveitamento mesmo inacabada. É o caso, por exemplo, de ruas. Imagina que eram previstas 50 ruas para fazer no município e o município fez 30 ruas. Apesar dele não ter concluído a obra, é possível que haja aproveitamento. Nós estamos falando aqui geralmente de obras que não têm aproveitamento, seja lá uma creche, seja lá obras que sem o todo ela não funciona. E outro responsável também por ajuste de dano é quando a empresa abandona a obra, que esse é um problema que, inclusive, os gestores municipais têm dificuldade para dar término, continuidade aos serviços, que você tem que contratar uma empresa para fazer o remanescente da obra. Isso acontecia muito com creches e obras do tipo, da educação. Uma segunda ocorrência também que nós vemos forte dentro da SEC-CCE é a ausência de prestação de contas. Já foi dito aqui que o sucessor ele é responsável por prestar contas e o gestor do recurso, o antecessor, ele no mínimo tem que permitir as condições para que o sucessor ele preste as contas daquilo que foi executado na sua gestão. A ausência de prestação de contas também envolve a ausência de nexo entre o que foi pago e o que foi executado. Às vezes a obra foi executada, mas não há nexo entre os pagamentos, entre notas fiscais, entre a transferência. Foi feito, toda a transferência foi executada em uma conta paralela que não é a conta do convênio. Então, isso é considerado quase como que uma ausência de prestação de contas, porque se eu não tiver um nexo, aquelas contas não fazem, não tem sentido de existir. O terceiro ponto, cada assunto desse aqui, pessoal, seria 1 hora de fala. Eu estou tentando só resumir o mais importante de cada uma delas. Terceiro ponto que geralmente gera ocorrência em obras de infraestrutura, que são geradores de danos, que TCE, punição e para que devolva recursos, é o desvio de finalidade e o objeto. Quando é que isso acontece? O município pega o recurso que era, por exemplo, para executar uma obra de saúde e ele aplica isso para pagar o salário dos médicos. Ainda que seja saúde, mas houve um desvio de finalidade. Ou ainda para pagar os salários da própria prefeitura. Nesse caso, o município ele pode ser apenado, o gestor ele pode sofrer alguma sanção por conta do desvio de finalidade. Então, esse é o terceiro que nós pegamos aqui com bastante incidência dentro da CCE. Um quarto seria obras acabadas, mas sem alcance dos objetivos. E aí entra o que a Keila falou sobre um projeto mal feito, um estudo de viabilidade técnica mal feito. Nós temos o caso aqui da piscicultura, que muitos municípios pegaram recursos, transferências para construir beneficiadoras de peixes, e, entretanto, elas nem tinham tradição, nem tinham tanques de peixe, não eram fornecedores de peixe, nem tinham também demanda para o que essas fábricas, essas beneficiadoras iriam produzir. No final, o que se acontece é que você tem muitas vezes a obra pronta, mas não tem serventia. Isso também é uma causa de geração de TCE. E, por último, eu coloquei outros aqui também, que também são importantes, é a questão do superfaturamento de preço, a deficiência de projeto, quando você tem, por exemplo, uma adutora que ela foi dimensionada, nós temos um caso concreto, de uma adutora que ela foi dimensionada no ano X, e basicamente 20 anos depois ela não está pronta, basicamente, e ela já não serve mais porque o município cresceu. E aí como é que você faz num caso desse? Ou alterações dos materiais e serviços, que é o caso, por exemplo, de banheiros. Deve ter muitos municípios aí, banheiro da Funasa, onde é contratado um banheiro com uma telha do tipo X, sei lá, uma telha cerâmica,
e é feita com telha de fibrocimento, que é muito mais barata. Então, a alteração dos materiais ou serviços também gera bastante TCE. Não estou dizendo que não tenham outras ocorrências em infraestrutura, mas essas aqui eu diria que são as que a gente mais vê ocorrer dentro da SESC TCE. Isso aqui é um caso de uma obra que foi prevista a execução de 1 milhão, foi executado 300 mil e nós tivemos aqui o prejuízo tanto dos 300 mil da obra que ficou inacabada, como a própria sociedade teve o prejuízo porque não teve o benefício desses recursos, ou seja, ela precisava de uma política pública que não foi concluída. Isso acontece em várias áreas, não só na área de saúde, acontece na área de habitação, na educação, todas as áreas tem ocorrido isso com uma frequência muito grande. E muitas vezes o terceiro também é apenado nesses casos. Não é o costume, mas pode ser que o terceiro também tenha envolvimento quando ele abandona a obra. Bem, e para finalizar, que o tempo da gente é bem curto, fala sobre as principais responsabilidades. Quando acontece a coisa errada, geralmente quem são os que são apenados, quem são os responsáveis que sofrem as sanções? Se for medição maior, superfaturamento de quantidade, se for alteração dos materiais, geralmente é a empresa construtora e o fiscal da obra. Eles foram a empresa construtora porque foi beneficiária e o fiscal da obra porque foi quem atestou o serviço que não foi executado. Aí, o prefeito gestor também pode ser incluído se isso aí for uma coisa, um erro mais grosseiro. Contudo, geralmente ele também é envolvido quando há ausência da prestação de contas, porque ele é o gestor que assinou o termo de compromisso, então o termo de compromisso, o convênio, seja lá o que for, a transferência, então ele tem a obrigação inicial, primária, de prestar as contas. O prefeito também é envolvido quando há o desvio de finalidade, quando há deficiências grosseiras do estudo de viabilidade técnica, ou ainda quando não há o aproveitamento final da obra. O sucessor, geralmente, ele é envolvido quando ele não apresenta as contas, que ele tinha obrigação. Se não, o antecessor não deixar condições, ele precisa tomar ações, tem uma súmula que fala sobre isso, precisa tomar ações para que ele não incorra em responsabilidade. Ele geralmente é apenado quando ele não dá continuidade ou quando há ausência de funcionalidade do objeto que foi contratado. Dito isso, eu vou encerrar minha fala, porque nós fizemos um contrato aqui de que seríamos bem sucinto, mais para ouvir do que para falar. E aí, quando vocês forem fazer as perguntas, poderão direcionar basicamente nessa linha do que vocês viram na minha apresentação. Obrigado. E agora eu passo a palavra para O Alexandre. o Alexandre. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Keila? Tudo bem, Jefferson? Eu preciso, acho que, de uma autorização para compartilhar a tela aqui. Veja se agora dá certo. Agora deu certo. Só um pouquinho. Tem como me sinalizar que ela está compartilhada? Compartilhou, só não está em modo apresentação ainda. E agora? Agora ficou ótimo. Cumprimento a todos envolvidos nesse evento, né? Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Capper, estou de coordenador geral de prestação de contas de convênio e tomada de conta especial aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional. Primeiramente, né, quero falar para vocês, né, dos números, né, de empenho, de despesa liquidada e de valores pagos desde 2019 aqui pelo MDE. Né, são valores realmente vultuosos. A gente está falando em torno de 32 bilhões de transferência voluntária e obrigatória nesses 3 anos, né, sendo para os municípios, né, aproximadamente em torno de 10 bilhões. Né? Então, quando a gente fala que algum valor é pago, muito provável que daqui a um tempinho todas essas transferências vão ter que ser prestadas contas e vão ter que ser feita uma análise em cima delas, né? Então, para dimensionar também a questão do trabalho que esse Ministério tem, né, nessas análises de prestação de conta. É conhecido aí dos órgãos de controle, principalmente o TCU, a questão do nosso passivo, né? Nós temos um passivo
certo ponto que tem diminuindo ao longo do tempo, né? O Ministério tem dado esforços para reduzir o passivo para poder atender cada vez melhor, né, esses processos, essas transferências que são vigentes. Temos uma perspectiva boa de reduzir os passivos até 2022, e estamos implementando algumas planilhas de controle, alguns controles de gestão interna aqui na coordenação. Então, só para vocês terem alguns números, dentro da coordenação aqui da CGPC, transitam por aqui quase aproximadamente 5.000 processos. Esses 5.000 processos, 1.900 estão aqui na coordenação, né? Então, a gente tem uns números interessantes ali, né? Nós temos 293 processos aguardando a prestação de conta dos convenientes, né? Que estão na plataforma Mais Brasil, e parte deles, significativo, eu diria, é em função da demora do prefeito sucessor em apresentar essas contas, né? Nós temos ali, aguardando parecer técnico, inclusive, em torno de 1.010 processos. Esses 1.010 processos, em torno de 300 são da plataforma Mais Brasil, né? Então, estão vinculados à transferência voluntária, e 1.126 processos aguardando análise financeira, que é aqui da CGPC, né? Já foi, que era possível fazer, né, implementar a análise preditiva nos convênios já foi feito. Então, o que tem de convênio nesses 1.126 são apenas 188 que têm irregularidades que estão sendo feitas de forma convencional. Aguardando instauração de tomada de conta especial, nós temos 79 processos, e TCE em elaboração, nós temos 93 processos. Bom, falar um pouquinho rapidamente aqui da portaria 424, né? As responsabilidades e competências dos convenientes em prestar conta, a necessidade de prestar conta. E aqui eu vou falar um pouquinho dessa questão de manter os documentos, né? Eu fiz muita vistoria de liberação de parcela, fiz vistoria de final das transferências, e era tudo de bom quando a gente chegava no município e estava aquele zelo processual, né? Aquela organização, tudo dividido por processo licitatório, projeto. Isso, de alguma forma, refletia na obra, né? Esse cuidado que tem na parte organizacional também refletia na obra, como se fosse uma cultura organizacional do município, né? Então, esse ponto eu acho fundamental na questão de zelar pelas coisas públicas, né, pessoal? Falar aqui do artigo 27, rapidamente, uma pendência que nós temos aqui são os saldos remanescentes e, como falei antes, a apresentação da prestação de contas. Aqui eu vou falar do relatório do cumprimento do objeto, né, que é assim, para chegar para a área financeira, a área técnica tem que fazer essa avaliação, né? Então, a importância desse relatório é fundamental, né? A obra tem que estar executada a 100%, tem algumas exceções, claro, mas tem que ter a funcionalidade, né? A funcionalidade e benefício social não tem como afastar. Então, a efetiva conclusão é importante. Em relação aos prazos de prestação de conta, né, são 60 dias após o encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, né? E nós temos a notificação que a gente faz aqui pela CGPC, a gente procura, né, a gente respeita o prazo de 45 dias, né? O que mais pega aqui, gente? Qual a nossa maior dificuldade em relação à plataforma Mais Brasil identificada aqui? É o não preenchimento, né, dos campos ali nos registros, né? Então, a gente observa, né, que antes de iniciar esse procedimento de prestação de contas, o conveniente ele precisa alimentar o sistema com esses registros, né? Posteriormente, ele tem que gerar o relatório de execução físico-financeira. Se não gerar o relatório, não fica disponível para nós fazer análise financeira aqui ainda. Então, assim, as coisas às vezes ficam pendentes, né, de alguma ação específica do conveniente para liberar a plataforma para a gente fazer a análise, né? Um ponto que trava bastante aqui as liberações de parcela é a questão das vigências dos contratos. Os contratos, às vezes, que é inserido apenas o contrato inicial e os aditivos não são inseridos posteriormente, né?
Extratos atualizados, o que não for o BTV também, a gente tem algum tipo de problema, né? Então, resumindo, também, notas fiscais em conformidade com o pagamento do extrato bancário, o não efetuamento do recolhimento no OBTV e o não envio do módulo de prestação de contas para análise na plataforma Mais Brasil aqui do MDR. Vou falar um pouquinho agora dos avanços físicos rapidamente, né? O grande problema, e esse é para nós, como Ministério, na questão das transferências de obras que têm irregularidade, é o projeto, né? O exemplo emblemático é essa obra, que é do antigo Ministério da Integração Nacional, que, após o recebimento da primeira parcela, a prefeitura e a construtora decidiram levantar a cota do tabuleiro da ponte. Só que, ao levantar a cota sem anuência do concedente, houve um outro problema. Como chegar no tabuleiro, né? Como será esse acesso, né? Observou-se que não tinha material para fazer o aterro, que tinha uma distância de transporte significativa. Qual foi a ideia? Uma das propostas que a prefeitura apresentou para nós, na ocasião, foi fazer uma ponte para chegar na ponte, né? Então, esse tipo de problema é de alto impacto financeiro e de difícil solução, né? Então, quanto o projeto, a concepção, aquilo que a Keila estava comentando, a gente tem alta influência e com uma baixa despesa, onde a gente consegue economizar e fazer, onde nós temos uma gama de possibilidades de fazer o melhor o projeto, né? Quando a obra começa, quando começa a construção, eu diminuo essa influência e as despesas para fazer alguma alteração começam a aumentar. Aqui só citar o alto índice de negligência, né, por erro cometido por profissionais, isso é impactante. Em relação à avaliação física, então demora na execução da obra, né, pessoal? Uma obra que demora é custo fixo que não agrega nada no objeto da obra. Solicitação de aditivos de serviço fora do objeto, sistema de abastecimento de água inoperante, às vezes uma perfuração num ponto não adequado, falta de manutenção de algum elemento eletromecânico, às vezes o Ministério demora para fazer essa vistoria de liberação final, e quando chega lá, o sistema está todo sem manutenção, né, já está obsoleto. Ausência de funcionalidade por vício ou patologia construtiva, que é a execução parcial do objeto, né? Aqui vou citar a questão do superfaturamento de preços unitários acima do decreto 7983. Erros que dificultam a liberação de recursos para as obras é falta de documentação, né, principalmente na liberação de parcela. Quando vai fazer a vistoria, a dimensão do objeto em loco está diferente do que foi previsto, né, no plano de trabalho. Às vezes, obra com baixa qualidade, né? Execução de parte da obra com recurso próprio, né? Às vezes o Ministério fica meio limitado à questão de adequar as novas metas em função do valor, e inconformidade apontadas por órgãos de controle, né? Que daí tem que fazer uma análise mais específica, mais aprofundada. O que a gente mais busca são obras, né, que têm o seu benefício social, que têm sua funcionalidade. Essa obra direita aqui, uma obra fantástica no município de Salvador, várias contenções, né, contenções de encosta, algumas grampeadas, atirantadas. Então, uma obra de difícil execução, mas que teve sucesso, né? Pontes com aterro bem, pontes sinalizadas com aterro, né? Bem com funcionalidade plena. E aqui exemplos de pavimentação, né, e de contenção de costa também. Bom, acho que meu tempo estourou, Keila. Agradeço a todos e fica meu contato. Obrigada, Alexandre. Agora vamos passar a palavra para a Lidiane Basílio, do Ministério da Economia. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente iniciar. Bom, pessoal,
Eu sou a Lidiana Basílio, do Departamento de Transferências da União, trabalho mais especificamente na parte de capacitação, né, na Coordenação Geral de Capacitação, e vim aqui, né, recebi o convite do TCU para poder falar um pouquinho com vocês sobre a questão da prestação de contas, mais especificamente na plataforma Mais Brasil. Só para nós fazermos um alinhamento inicial, as transferências da União, elas são, né, caracterizadas por instrumentos que vão destinar repasses de recurso, né, da União, por meio de seus órgãos, para a execução descentralizada de políticas públicas. Então, a ideia central, a ideia principal é que nós vamos ter políticas públicas ali na ponta sendo implementadas por meio dessas transferências de recursos da União. A plataforma Mais Brasil, ela foi ali formalmente criada em 2019. Para quem já mexe há mais tempo com transferências de recursos, sabe que o SICONV, né, o nosso sistema de convênios, foi criado lá em 2008. Com o tempo, ele foi sendo atualizado, foi sendo incorporado a outros tipos de transferências discricionárias. E em 2019, veio a ideia forte da plataforma Mais Brasil para reunir as transferências de recursos da União, não mais só convênios, contratos de repasse, enfim, outros tipos de transferências da União numa plataforma única. Dessa forma, facilitando, né, o acesso, o controle social e a transparência. Hoje, a plataforma ela tem, né, alguns módulos que já operam alguns tipos de transferências da União. Um desses módulos, né, o módulo de fundo a fundo, é uma modalidade de transferência da União. Temos também um módulo de transferências, né, especiais, relativos à questão das emendas parlamentares indicadas na modalidade especial, que foi uma alteração também da Constituição, no finalzinho de 2019. E temos o recorte, que é o que eu quero falar principalmente aqui nesse nosso encontro, do módulo de transferências discricionárias e legais. Pessoal, esse módulo de transferências discricionárias era basicamente o que era o nosso SICONV, né? O SICONV vem para dentro da plataforma e se torna esse módulo de transferências discricionárias. Neles a gente vai ter, né, instrumentos que operacionalizam essas transferências de recurso, como convênios, contratos de repasse, os termos, né, com as organizações da sociedade civil e, mais recentemente, o termo de compromisso ali, que é uma modalidade legal. Mas aqui, fazendo mais um recorte dentro desse módulo de transferências discricionárias, no que compete ali as transferências, né, a uma espécie desse gênero, transferências discricionárias, que são nossas transferências voluntárias. São os convênios e contratos de repasse. Nesse sentido, pessoal, fazendo esse recorte inicial para, né, alinhar aqui todo mundo, né, o que é a plataforma e o que tem sendo operacionalizado na plataforma, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da prestação de contas na plataforma. A gente sabe, né, em linhas gerais, nós temos duas grandes figuras centrais quando nós falamos em transferências voluntárias, que é o concedente, quem está concedendo aquele recurso, e temos também ali o conveniente, né, que é aquele que recebe o recurso dos concedentes para executarem ali as transferências, né, para implementar políticas públicas ali na ponta, tá? O que é a questão? Como são transferências ali voluntárias, né, quando o concedente realiza o repasse de recurso, o conveniente, né, gera ao conveniente ali, que se interessou em participar daquele processo, a necessidade da prestação de contas. E quando a gente fala na prestação de contas aqui, né, especificamente na plataforma, a gente tem duas vertentes que até foram, né, elucidadas pelo nosso colega Alexandre, quando ele deu ali a visão de como a prestação de contas ali é realizada, né, dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a questão da prestação de contas financeira. E aqui, quando a gente fala em prestação de contas financeira, a gente está falando de todos os procedimentos ali de acompanhamento, né, um acompanhamento sistemático da conformidade financeira, desde o início da vigência do instrumento até o fim da vigência desse instrumento. O que isso quer dizer? Isso aqui só caracteriza, né, e reforça uma ideia que nós escutamos muito, que a prestação de contas não é apenas um ato final, ele é um ato contínuo. A própria 424 diz que a prestação de contas se inicia concomitantemente à liberação do recurso. Ou seja, tudo que vai ser realizado, né, os pagamentos, as liquidações, as licitações e os contratos que essas licitações vão gerar, os contratos administrativos, tudo isso deve ser registrado na plataforma Mais Brasil, que tem, e vem aperfeiçoando cada vez mais, mas tem diversos mecanismos
para fazer esse acompanhamento, para possibilitar esse acompanhamento ali aos gestores. E também temos a prestação de contas técnica, e aqui vale a questão da análise do atingimento do objeto, né? Aquilo que foi proposto inicialmente foi de fato atingido, os resultados, porque quando falamos em políticas públicas, temos que ter ciência que não é só essa questão burocrática, né, de disponibilizar um programa na plataforma, de apresentar uma proposta, de celebrar esse instrumento, executar, não se restringe apenas a isso. Na verdade, estamos falando de uma política pública que vai ser implementada ali na ponta e vai beneficiar ali a população de uma determinada região, é a finalidade principal dessas políticas públicas. Então, essa análise técnica é justamente para poder verificar o atingimento desses aspectos técnicos, né? Objeto e resultados, né? Se isso foi. Não adianta só adquirir um equipamento, né? Não adianta só construir, né? Fazer uma obra, se você não tiver uma finalidade, um resultado a ser alcançado com isso, tá? Feitas essas ponderações, eu trouxe aqui um fluxo que a gente mostra, e aqui é um macrofluxo, tá? Os papéis principais que nós temos dentro ali de quando nós falamos da prestação de contas. Feita essa ressalva que desde o início, desde lá dos atos iniciais, né? Quando o concedente vai lá disponibilizar um programa e o proponente mostra que tem interesse e apresenta a sua proposta, tudo isso é fundamental desde o início para que um bom projeto, né, seja bem avaliado, seja celebrado, que essa execução aconteça a contento, de forma, né, linear, correta, para que na prestação de contas as coisas já fiquem facilitadas. Por quê? Porque a gente vem falando de algo que já vem sendo acompanhado desde o início, e aqui, na verdade, é só aquele momento de desfecho final. Mas quando nós falamos em prestação de contas na plataforma, né, dentro do módulo de transferências discricionárias, nós temos aqui um passo a passo. Quem dá esse pontapé inicial na prestação de contas é o convenente, né, que ele recebeu um recurso público para poder executar determinada política pública, ele tem esse dever de prestar contas, tá? Ele pode fazer isso em dois momentos, seja porque ele já concluiu o objeto previsto, já atingiu os resultados antes do fim da vigência, ou quando terminada a vigência, também ali o sistema abre, né, a aba específica para a realização da prestação de contas. Então, existem dois momentos. Se eu terminei antes do tempo previsto, né, a execução, a qual estava destinada àquele projeto, eu já posso ali incluir uma antecipação da prestação de contas e prestar as contas normalmente, eu conveniente, tá? Ao mesmo passo, terminou o período de vigência, a própria plataforma já vai sinalizar que está aguardando a prestação de contas e o conveniente vai ali incluir as informações. Para isso, ele preenche algumas abas para poder caracterizar, né, ali desde o cumprimento do objeto, justificativa do que cumpriu, ou se porventura, do que não cumpriu e por que não cumpriu, pegando até um gancho na fala também do Alexandre, a importância, pessoal, para os convenientes, no momento em que ele for fazer a prestação de contas, né, preencher a prestação de contas na plataforma, de verificar todas as informações ali incluídas dos relatórios de execução. O que são esses relatórios de execução? Eles vão caracterizar tudo o que aconteceu durante a execução desse instrumento, o que facilita e o que corrobora muito ali para a análise do conveniente no momento da avaliação da prestação de contas. Então, ele preenche outras abas, como, por exemplo, para falar sobre o cumprimento do objeto, quais os resultados e quem foram os beneficiários daquele projeto que foram incluídos. Tem a possibilidade lá também de fazer o preenchimento da devolução, né? Deve ser feita a devolução dos saldos remanescentes. O que são esses saldos remanescentes? São os recursos que sobraram, porventura, no final ali da vigência do instrumento, os recursos que sobraram na conta, né? Eles precisam ser devolvidos ali, correspondentes, obviamente, ao que é repasse da União e o que é contrapartida quando tiver contrapartida. Deve ser realizada essas devoluções de saldo remanescentes, preenchidas essas informações, incluídas todas as documentações necessárias ao bom, né, e regular comprovamento ali da prestação de contas, este conveniente vai enviar sua prestação de contas para análise. Do lado dos concedentes, eles analisam essa prestação de contas e vão emitir os pareceres deles, né, com aquela análise. Pode ser que
esse pontilhadinho aqui da complementação, ele dure por um tempo ali durante a prestação de contas, tá? Se na análise do concedente ele percebe que tem a necessidade de complementação de alguma informação, isso aqui vai ficar girando, né? Pede complementação, o conveniente se manifesta em relação a isso, devolve para a análise do concedente, até que tudo esteja alinhado. E aí, exauridas, né, essas análises e esses pedidos eventuais de complementação, nós temos os registros, né, dessa análise de prestação de contas na plataforma Mais Brasil, onde o concedente registra, né, essa análise, inclui os eventos de comprovação, aprovação da prestação de contas, se for o caso, que é o que ninguém quer, da rejeição da prestação de contas, e de conclusão também da prestação de contas. Então, no caminho, digamos, feliz, né, nós temos ali a aprovação, e no caminho não tão feliz, que é o que a gente, né, trabalha e luta para que não aconteça, todos, né, envolvidos nas transferências, é a tomada de contas especial, tá? E aí tem todo um procedimento para chegar nessa tomada de contas especial que é realizado. Só para poder finalizar essa parte aqui do fluxo para vocês, essa questão do conveniente, quando ele vai prestar contas aqui na plataforma, né, ele precisa ter acesso, ele precisa estar logado na plataforma, e dentro da plataforma ela atua com vários perfis. Esses perfis dão funcionalidades, né, permitem que aquele usuário insira informações específicas em decorrência de determinada funcionalidade. Então, para prestar contas, o conveniente é importante, né? Além de ter o cadastro na plataforma, esse cadastro, para quem não tem ou quem estiver com algum problema no cadastro, tem que ser procurado sempre o cadastrador daquele órgão, do seu órgão. Todos os órgãos cadastrados na plataforma possuem um cadastrador, é ele que faz o gerenciamento de perfis e inclui e exclui usuários. E as pessoas que trabalham com prestação de contas precisam ter o perfil de cadastrador de prestação de contas. Com esse perfil, o conveniente consegue preencher as abas de prestação de contas. Também o perfil gestor financeiro pode cadastrar a prestação de contas e também pode enviar para análise, tá? O gestor do conveniente, ele só faz o envio, né? Ele pode fazer o envio para análise dessa prestação de contas. Então, esses perfis aqui compõem, né, essa etapa da prestação de contas no âmbito do conveniente. Dentro do concedente, a gente também tem, né, os técnicos de prestação de contas, gestor do concedente, que também fazem ali os registros devidos na prestação de contas. Para finalizar, os nossos colegas, né, o Gedson já falou, o Alexandre também já falou muito desses problemas, e aqui, então, eu não vou ficar aqui muito repetitivo. Então, em linhas gerais, o que a gente observa, né, como órgão central ali, gestor da plataforma, que a maior parte dos problemas, né, os problemas mais comuns, e vão ter vários, aqui são só alguns, geralmente a omissão no dever de prestar contas, chega ali no final, não é prestado contas, ou quando de fato é caracterizado algum tipo de prejuízo ao erário, a ausência de celebração do contrato administrativo. Que contrato é esse? O contrato lá em virtude da licitação que foi realizada, que muitas vezes, né, acaba encontrando-se fora do que foi previsto na lei, né, que fala sobre a questão dos contratos administrativos, atraso na prestação de contas, e aí os concedentes têm que ficar lá cobrando esse conveniente da prestação de contas, o não cumprimento do objeto pactuado, né, como foram mostrados aí, às vezes iniciou, mas não concluiu, ou às vezes teve um desvio naquele objeto, né, que foi pactuado. O recolhimento do saldo remanescente, que é o que eu falei, que é aquilo que sobra, né, que porventura pode sobrar no final da execução do instrumento, por conta dos rendimentos, enfim. Ele tem um prazo, que é 424 dias, de 30 dias para fazer essa devolução, quando for prestar contas. Então, entrou lá em prestação de contas, tem que fazer a devolução do saldo remanescente em até 30 dias da prestação de contas, independentemente se a prestação de contas, né, se o concedente tiver dado o prazo de até 60 dias para essa prestação de contas. Apresentação de contas ali em desacordo com a legislação vigente, muitas vezes há informações colocadas ali na prestação de contas de forma incompleta, realização, né, liquidação de despesa que aconteceu depois da vigência do instrumento. Tudo isso são fatores, né, que já apareceram e às vezes aparecem, infelizmente, com uma certa reincidência, entre outras coisas que podem acontecer nessa fase de prestação de contas. Para a gente ir finalizando aqui e passar a palavra, eu só queria aqui deixar, né, os canais de atendimento para quem tiver qualquer dúvida operacional em relação à plataforma ou normativa, podem enviar aqui para o 0800 da plataforma,
E para quem tiver interesse, o Ministério da Economia ele fornece capacitações, tanto EADs quanto presenciais de formação de multiplicadores, para quem quiser aprender e mexer um pouco mais aí na plataforma Mais Brasil, tá? É só acessar ali redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br, tá, pessoal? Muito obrigada aí pelo convite e fico à disposição depois para responder as perguntas, tá? Obrigada, Lidiana. Vamos passar agora para a Fabiana e para a Marli da CNM. Olá, Temos bom várias dia. perguntas no nosso mural sobre transferências especiais. Eita! E a Fabiana vai esclarecer agora para a gente. Está Ai, contigo, bom Fabiana, a dia. palavra. Obrigada, Keila. Prazer estar com vocês aqui. Obrigada a todos os colegas, aos participantes. Eu vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Já conseguem ver a minha tela aí? Por favor, me avisem. Sim, só precisa colocar em modo apresentação. Tranquilo. Foi? Foi. Ótimo. Bom dia novamente, eu sou a Fabiana, eu estou como gerente de inovação e transferências aqui da CNM, esse cargo mudou recentemente, eu ainda costumo falar supervisora de governança, mas agora estou como gerente de inovação e transferências. A Marli está aqui comigo, é consultora também da CNM, daqui a pouquinho ela deve entrar aí para me ajudar nas perguntas. Nós temos um tempinho curto para falar um pouquinho sobre as emendas especiais, pegando o gancho um pouco aí da fala da Lidiana sobre a plataforma Mais Brasil, esse tema que está em alta, né? Até porque essa modalidade de transferência, ela veio para ficar, e como o painel, né, nosso diálogo é sobre a prestação de contas, a gente precisou fazer esse apanhado, eu preciso até fazer peço licença para fazer isso, para fazer uma espécie de contextualização, né, do que é a emenda especial, para que aqueles que estão nos acompanhando ainda não tenha sido beneficiário ou ainda vai ser, né, para que fique atento também aos recadinhos que vêm aí pela frente. Bom, então a emenda especial ela nasceu com a emenda constitucional 105, foi acrescido o artigo 166A, né, a essa emenda, e os municípios, os parlamentares podem agora, a partir dessa emenda, destinar as transferências com finalidade, as emendas individuais com finalidade definida ou emenda por meio de uma emenda especial. Uma característica muito bacana, e quando eu digo que veio para ficar, é em relação à facilidade, né, que essa emenda trouxe tanto para o parlamentar quanto para os gestores municipais. É uma emenda que não tem destinação específica, também não é vinculada a nenhum instrumento prévio, né, um convênio ou um contrato de repasse. Ela vem classificada pelo parlamentar já na modalidade de investimento ou custeio, então não tem outra condição, apenas nessas duas situações, e veio para dar celeridade aos investimentos destinados para os municípios, estados e também Distrito Federal, enfim, e tem aí a simplificação dos processos e a descentralização mais ágil dos recursos, né? E a gente traz aqui alguns alertas já de início sobre essa emenda, que a emenda tem duas únicas vedações, né? Que são a despesa com pessoal e os encargos referentes ao serviço da dívida. Eu coloquei aí um monte de cuidado, porque os municípios beneficiários lá de 2020, que já iniciaram a prestação de contas por meio do relatório de gestão, podem estar colocando ali, né, no seu relatório que nessas finalidades aí que não, infelizmente, são vedadas, né? Então, a gente deixa esse alerta para os gestores que estão acompanhando, para os municípios que foram beneficiados, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021, porque essas vedações, ela está na emenda, ela está dentro do artigo lá da Constituição 166A. E aí, a Lidiana ela já fez uma apresentação, né, sobre a plataforma Mais Brasil. As emendas especiais, ela vem sendo executada dentro da plataforma Mais Brasil. Foi criada uma funcionalidade dentro da plataforma exclusiva para as emendas especiais, né? O gestor que tem ali seu cadastro no GovBR, ele precisa acessar até para dar o aceite, para receber, indicar a sua agência bancária dentro da plataforma Mais Brasil. O fluxo basicamente é esse. O beneficiário, o município beneficiário e o parlamentar recebem um e-mail
notificando sobre essa indicação da emenda. O gestor, no caso o município, né, beneficiário, vai acessar a plataforma, indicar a agência, indicar o número da conta para o recebimento desse recurso. O beneficiário e o parlamentar recebem um segundo e-mail informando a liberação desse recurso, e todos os procedimentos que são da emenda especial devem ser registrados dentro da plataforma Mais Brasil, né? E esses registros, eles são todos refletidos dentro do painel parlamentar, e isso, inclusive, já é uma ação para a prestação de contas, né? Aqui nós chamamos a prestação de contas de relatório de gestão. E aí eu trouxe aqui para vocês, o print não ficou muito bom, mas é só para vocês entenderem a carinha, ver aí a carinha desse painel parlamentar. Eu fiz um filtro ontem à tarde do ano da emenda, que foi 2020, selecionei a modalidade, que é a modalidade de emenda especial, e a gente tem esses números que eu trago aqui um pouco mais à frente, e aí já com alguns alertas, né, entrando na pauta efetiva aí do nosso tema, que é o relatório de gestão, a prestação de contas. Então, em 2020, foi o primeiro ano da modalidade, mais de 1.600 entes foram beneficiados, o valor liberado naquele ano, né, foi cerca de 621 milhões, até o momento, 147 municípios prestou conta desse recurso. Então, assim, vocês podem observar que mais de 90% dos municípios que receberam, que foram beneficiados com essa emenda, infelizmente ainda não realizaram o relatório de gestão. Então, a CNM vem trazendo esse alerta, dizendo para o gestor que prestar conta, né, do recurso público é uma atividade inerente ao gestor público, que ele não tem a opção de deixar de prestar contas desse recurso, porque o recurso não lhe pertence, o recurso é público, né? E nós precisamos fazer uma força-tarefa para que esses municípios que ainda não fizeram esse preenchimento, que eles o façam. Se tem alguma dúvida, inclusive o próprio Ministério da Economia, junto ali a Lidiana, junto com o Hugo, né? Eles elaboraram um material que traça ali o passo a passo de como o gestor pode fazer esse preenchimento. Eu trouxe aqui um outro print para que vocês possam ver. Isso tudo é visível para toda a população, para qualquer cidadão, né? É um detalhamento dentro do painel parlamentar sobre a situação desses municípios, né? Então, ali vocês conseguem ver 2 status, um como finalizado, o outro em execução. Finalizado foram aqueles 147 que fizeram já o relatório, e os 1.482 até ontem não tinham ainda feito qualquer preenchimento dentro da plataforma. É importante lembrar, pessoal, que hoje nós estamos falando apenas dos 1.600 entes que foram beneficiados no ano de 2020. No ano de 2021, 4.600 entes foram indicados. Então, assim, pode ser, inclusive, que um desses municípios do ano de 2020 tenha sido beneficiado de novo com a emenda parlamentar no ano de 2021. E como eu volto a frisar, como eu já disse, muitos municípios vão ser beneficiados. É uma modalidade que veio para ficar por causa da facilidade, tanto para o gestor quanto para o parlamentar. Então, a gente precisa prestar conta desse recurso para que o município tenha condições, inclusive, de ser beneficiado novamente e possa dar transparência do uso desse recurso. Então, se tem uma dificuldade, pode procurar a CNM, pode procurar, eu já vou até estender aqui a Lidiana, o Hugo, para esclarecimento de dúvidas sobre a execução desse relatório. Dentro da plataforma, é um procedimento simples. Quem entrou para dar o aceite sabe o caminho que tem que ser feito para fazer o preenchimento do relatório. Eu trouxe essa tela para destacar para vocês onde é feito. Ali tem uma abinha dentro do plano de ação. Vocês conseguem visualizar, apesar da imagem não estar muito legal, mas vocês conseguem visualizar uma aba de dados básicos, outra de dados orçamentários e a do relatório de gestão, que é simples, fácil, rápido de ser feito, tá? E todos os procedimentos, todos os passos têm que ser realizados ali dentro. E aí a gente, né, já diante de tantas dúvidas que se tem, até porque ainda tem, né, são poucos os normativos relativo a essa questão da emenda constitucional, nós fizemos, aproveitando a rede Mais Brasil, aproveitando
as parcerias que se tem com TCU, CGU, STN, Ministério da Economia, enfim, nós fizemos um material que é o Perguntas e Respostas, que está em destaque nessa tela. Esse Perguntas e Respostas nós elaboramos no primeiro ano. A cada ano vai surgindo novas dúvidas, a gente vai conseguindo atualizar, vocês conseguem ter acesso ali cerca de 30 perguntas e respostas que fizemos em relação a essas emendas especiais, está disponível dentro do site da CNM, e o Ministério da Economia também tem no seu conteúdo da plataforma uma aba exclusiva sobre a transferência especial, que podem ser esclarecidas dúvidas, todas as legislações. Esse manual que eu mencionei para vocês em relação ao passo a passo de como preencher esse relatório, ele está disponível também dentro do site do Ministério da Economia, vocês conseguem ver aí na tela. E nós aqui da CNM estamos à disposição. Esse debate aqui, eu espero que os municípios que tenham sido beneficiados, né, que tenham dúvidas, possam realmente se manifestar. Aqueles que ainda não foram beneficiários, que eles também fiquem atentos às regras, a todos esses alertas que nós trouxemos agora, é bem rapidinho o recado, mas nós estamos à disposição, inclusive vou deixar aqui o telefone e o e-mail da área, caso vocês precisam esclarecer alguma dúvida, se não conseguir aqui passar nesse espaço todas as informações que vocês precisam para poder esclarecer as dúvidas, mas fico à disposição, tá bom? Ótimo, obrigada, Fabiana. Então, vamos para a segunda parte agora aqui da nossa sala temática, para as perguntas. Eu já vou direcionar para a CNM, para a Fabiana, as questões relacionadas às transferências especiais. Eu acredito que você já respondeu algumas delas. Por exemplo, como realizar a prestação de contas das transferências especiais, né? Que também, alinhada com essa outra pergunta, se ela migra para o GovBR. A Fabiana já esclareceu, a Lidiana falou também, é dentro da plataforma Mais Brasil. E se tiverem qualquer dúvida, entrar em contato com a Lidiana, tem o 0800, né? Alguma dúvida operacional de como prestar contas. Aí eu vou passar para a Fabiana e para a Lidiana essa dúvida, se tem um prazo para prestar essas contas das transferências especiais, né? Como não tem um contrato, e como efetuar a devolução do saldo do contrato, que também tem uma outra pergunta aqui, que recebeu R$150 mil de transferências voluntárias, transferências especiais, e tem um saldo de R$3 mil. Como é que faz a devolução desse saldo dessa conta? Eu vou começar, Marli, se tiver aí, também quiser colaborar, mas eu vou começar em relação ao prazo e também já deixo aí para a Lidiana, se ela quiser complementar também. O prazo, realmente não existe um prazo. O que a gente tem orientado o gestor, né, é que seja feito a utilização do recurso e também a prestação de contas seja feito dentro do exercício. E a gente sabe de algumas situações, tem obras ainda, né, que foram utilizado parte do recurso próprio, o município pode ter utilizado essa emenda especial para poder complementar e ainda não terminou, e por esse motivo ainda não fez o relatório de gestão. A gente sabe dessas situações, mas a gente sabe também que tem muito município que já conseguiu utilizar o recurso efetivamente, já executou, mas ainda não fez a prestação de contas. Mas, de fato, o prazo não tem, a gente passa essa orientação. Olá, pessoal, bom dia. Eu vou contribuir um pouquinho aqui. Eu sou a Marli, também da Confederação Nacional, e nós atuamos muito em relação a esse processo das emendas especiais, né, das transferências das emendas especiais. Aí uma orientação que a gente fala, reforçando aquilo que a Fabiana falou, né, que não tem um prazo estipulado sobre a prestação de contas dos municípios, mas na medida que o município executou aquele recurso, é fundamental que ele de imediato ou concomitante à execução, ele já preenche esse relatório de gestão lá na plataforma Mais Brasil, e a prestação de contas fiscal, ela deve se dar pelo setor contábil também, através do relatório anual de gestão. Então, são duas formas, né? O relatório de gestão na plataforma Mais Brasil não tem a obrigatoriedade de um município preencher.
Mas o relatório anual de gestão, sim, é obrigatório, é um recurso público, o setor contábil tem que fazer essa prestação de contas, né? Por que a gente chama a atenção de que o relatório de gestão lá Mais Brasil tem que ser preenchido também, né? Para dar transparência ao processo. É uma prestação de contas que o município vai fazer, ele é muito simples, para a gente colocar a homologação do processo de licitação, contrato com o fornecedor, as notas fiscais de pagamento ao fornecedor e no relatório, de forma breve, descrever o que foi que o município fez com aquele recurso da emenda especial. Essa informação, inserida na plataforma Mais Brasil, vai refletir no painel parlamentar e toda a sociedade consegue visualizar o que foi que o município fez com aquele recurso, né? E sobre a utilização da sobra, digamos assim, né? O município fez uma licitação, contratou, daqueles 150 mil que recebeu, contratou fornecedor para executar determinada ação. Sobrou 10 mil, 20 mil, 5 mil reais, o município não precisa fazer a devolução desse recurso e nem deve fazer a devolução, né? O município consegue pegar essa sobra desses recursos e fazer um outro investimento, só que sempre prestando atenção. Se o recurso é para custeio, sobrou dinheiro, investe em custeio. Se o recurso é para investimento, teve uma sobra, usa novamente em investimento que não precisa ser para a mesma obra, para o mesmo equipamento que ele adquiriu com um volume maior de recursos, né? Excelente. Nós temos aqui uma pergunta sobre retomada de obras paralisadas. Né? Se a obra está paralisada sem recurso federal, o ente municipal quer saber se ele pode dar continuidade, concluir aquela obra com recursos próprios dentro da conta. A orientação é que sempre entre em contato com o Ministério repassador do recurso, que repassou o recurso federal para aquela obra e que aquela obra chegou a ser paralisada, porque vai ter a prestação de contas sobre aquele recurso federal inicialmente aplicado naquele empreendimento. Mas eu vou pedir ao Alexandre aqui do MDR se há alguma orientação do Ministério nesse sentido, nas obras, no caso do MDR. Porque cada ministério setorial está fazendo um estudo específico sobre a sua carteira de obras paralisadas para traçar a estratégia de retomada dessas obras. Por isso que é muito importante o município entrar em contato com o órgão repassador. Alexandre, há alguma orientação do MDR nesse sentido para retomar as obras paralisadas com recursos próprios dos municípios? A gente tem várias secretarias, né, que utilizam a transferência voluntária para repassar recurso. Eu aconselho conveniente a encaminhar um e-mail para o contas@mdr.gov.br, que a gente dá o encaminhamento para a Secretaria Finalística que fez a transferência do recurso e os esclarecimentos que ele precisa, tá? Se a obra for com recursos do MDR, né? Isso, com recursos do MDR, com certeza. Alexandre, vou aproveitar que você ligou a câmera e te perguntar também com relação a essa visita, a essa aprovação dos relatórios de execução, né? Como que o município procede nesse caso que há uma demora para fazer a aprovação desse relatório? A melhor forma, que eu entendo assim, que é esse canal de comunicação entre o conveniente e o concedente, tá? Eu acho que ele informando a dificuldade que ele está tendo para o Ministério que repassou o recurso, ele está abrindo uma janela de conversa, né? Que o Ministério vai entender a dificuldade dele e vai dar os esclarecimentos e as possibilidades para ele poder concluir ali a efetivação da prestação de contas. E com relação à penalidade do município que não prestar contas após 30 dias do prazo, quais são as penalidades que o município pode sofrer nesse caso, se ele ultrapassa o prazo de prestação de contas? Olha, aqui no Ministério a gente notifica, né, faz a notificação. No caso dele não apresentar a prestação de contas, vai ser notificado do registro de inadimplência, né? E, posteriormente, vai ser instaurado a tomada de conta especial por omissão. Esse é mais ou menos o trâmite que é interno da CGPC. E é possível fazer a prestação de contas antes do saldo vigente? Jussara, se você puder esclarecer aqui no chat a sua questão.
Se ela estiver se referindo à questão do tempo de vigência, né, não terminou o tempo de vigência do instrumento. Caso o conveniente tenha concluído o objeto, ele pode antecipar a prestação de contas, mas aí é importante ter concluído o objeto e todos os objetivos previstos, tá? Se for nesse sentido do tempo de vigência do instrumento. No valor recebido de transferências especiais, tenho 2 obras, sendo que uma está concluída, que é a maior parte do recurso, e um saldo menor que está alocado em outra obra que está em licitação. Posso preencher o relatório de gestão parcialmente e depois completar quando tivermos efetuado o pagamento nessa nova obra que possui o saldo menor? Pode sim. Se o município, né, teve um recurso, não utilizou todo numa única obra, vai fazer um novo processo de licitação e utilizar na seguinte, pode fazer a prestação de contas parcial ali no relatório de gestão, e quando ele finalizar o processo da segunda obra, do segundo processo, ele complementa. Então, o que vai acontecer, né? Vão ter 2 homologações de processo de licitação, né? Uma vez que são 2 obras, vocês estão fazendo 2 processos licitatórios, inclui as 2 homologações, né, dos 2 processos, os contratos com os 2 fornecedores e as notas fiscais, e naquele espaço de preencher, de justificar o que foi que fizeram com o recurso, faz essa explicação aí, né, sem problema nenhum, pode ser feito dessa forma. E vocês podem perceber, pessoal, quando vocês estiverem ali preenchendo esse relatório de gestão, que não tem o botãozinho enviar para análise. Por isso que a qualquer tempo o município está fazendo o processo, ele pode entrar ali na plataforma e ele pode atualizar as informações, ele pode alterar aquela informação se teve uma mudança dentro do processo, porque não se envia para análise essa prestação de contas do relatório de gestão. É um processo que a gente insere na plataforma e fica para visualização, para refletir no painel parlamentar e para visualização do concedente do Ministério da Economia, dos parlamentares, né? Então, não se preocupem. Essa semana me questionaram muito, não consigo mandar para análise. Não tem esse botão, gente. Ele fica ali à disposição para verificação. Lidiana, tem uma pergunta aqui no chat, que é em qual aba da plataforma preenche o relatório? Eu imagino que está falando do relatório de gestão, né? E se for o relatório de gestão que Marli e Fabiana falaram, dentro do módulo de transferências especiais, tem que ser acessado o módulo de transferências especiais. Do lado esquerdo vai ter os menus, né, para serem navegados, e um deles é o plano de ação. Dentro desse plano de ação, quando você localiza o plano de ação, né, o seu correspondente plano de ação, vão abrir abas específicas dentro do plano de ação, na parte superior, e um deles é o relatório de gestão. Ótimo. Tem uma pergunta aqui sobre reequilíbrio nos contratos de obras públicas, né? As construtoras, as entidades, né, que representam as construtoras também têm reclamado muito disso, da questão do aumento do preço dos insumos, agora nesse período, teoricamente em função da pandemia, né? Como fazer essa reformulação do cálculo do reequilíbrio. É importante esclarecer aqui que no âmbito do TCU há uma orientação que reequilíbrio só ocorre em fatos assim supervenientes e absolutamente imprevisíveis, né? E o TCU também orienta que os orçamentos básicos sejam feitos em datas próximas às licitações, por exemplo, no máximo 6 meses de prazo ali entre a elaboração do objeto e a contratação da empresa. Porque para refletir os preços, os aumentos, os preços de mercado, há o reajuste, né, dentro do contrato, os reajustes anuais, que já prevê esse reequilíbrio ali do contrato. Agora, o termo reequilíbrio econômico-financeiro, especificamente, é um outro instrumento que é feito quando ocorre algum evento muito extremo, né? Que desequilibra todos os contratos. Aí sim é possível existir o reequilíbrio, mas são em situações extremamente diferenciadas, porque o reajuste ele já contempla essa variação de preço. E sendo que o TCU também entende que está dentro do negócio das construtoras essa variação de preço, para maior ou para menor, né? Então, dentro do contrato já está prevista essa variação de preço.
Então, o gestor tem que ficar muito atento a isso para não simplesmente fazer um reequilíbrio porque a empresa está requerendo e depois ser penalizado perante aos órgãos de controle. Vamos ver outra questão aqui. A mandatária exige a licitação para poder emitir a autorização de início da obra. O Ministério demora no repasse. E aí a empresa pede o reequilíbrio. Pois se passou quase um ano da licitação. O prejuízo fica por conta do município. Se já passou um ano da licitação, a empresa já faz jus ao reajuste do contrato, né? Então, quando ela iniciar a obra, ela já vai ter o reajuste ali pelo índice do período e já vai fazer o equilíbrio ali dos preços. Pois se passou quase um ano da licitação, o prejuízo fica por conta do município. Como fazer? Pede aporte do Ministério. Apagou aqui. Vamos pegar outra pergunta. Ah, tá. Pede aporte do Ministério que demorou no repasse? Olha, até onde eu sei, não há essa previsão de ficar solicitando o acréscimo de recurso ao Ministério. Se tiver qualquer acréscimo, geralmente é arcado com a contrapartida municipal, né? Alguém quer comentar essa pergunta? E quanto à reanálise que o município tem? Keila, se me permite, eu vou fazer um comentário aqui em relação a essa questão dos pagamentos, né? Quem acompanha os processos todos, lá na portaria 424, a partir da publicação dela em 2016 e algumas alterações que ela teve, uma mais substancial, que foi a 558 no final de 2019, ela traz algumas regras e alguns prazos aí, né, para não acontecer mais essas situações dos atrasos dos pagamentos. Quando o município ele convenia com o governo federal, assina um contrato de repasse, assina um convênio, ele tem um prazo de até 60 dias para dar início ao processo licitatório. Então, tem prazos para todo mundo ali. Tem prazos para o município, tem prazos para a mandatária e para os órgãos concedentes, né? Tem prazo para os pagamentos também. Quando o município começa, ele dá início ao processo licitatório, tem que ser dentro desses 60 dias, enviou o processo para análise, o órgão concedente tem até 30 dias de prazo para dar o parecer dele, para dar o ok ou fazer alguma diligência em relação a esse processo licitatório. Estando tudo ok, o processo foi aprovado, o governo federal tem em até 60 dias de prazo para liberar as parcelas desse pagamento, podendo ser para os níveis 1 e 1A, que é de 750 mil até 1.500.000 reais de valor, nesse escalonamento de valores, podendo ser em parcela única, né? E valores acima disso em 3 parcelas, 4 parcelas, dependendo desse escalonamento. Então, tem o prazo para o município licitar, tem o prazo para o órgão concedente para a mandatária dar ok do processo licitatório e tem o prazo também para a liberação desse recurso, que é até 60 dias a partir da aprovação do processo licitatório, né? Se está acontecendo todos esses atrasos ainda com esses processos assinados a partir do final final de 2019, então é preciso a gente fazer contato com o órgão concedente, com a mandatária, se for uma emenda parlamentar, com o próprio parlamentar que destinou essa emenda com finalidade definida para ver o que está acontecendo no processo. A princípio, isso não deveria estar acontecendo mais.
Obrigada, Marli. A Carla já avisou que a gente extrapolou o horário. Só para não deixar o Carlos aqui o Cláudio, né, aqui sem resposta. No caso das empresas que jogam valor muito baixo no certame e depois demora no término a variação dos preços e pedem aditivos. Olha, Cláudio, a posição do TCU é muito clara nesse sentido. O contrato entre a empresa e o órgão é o que define a execução do objeto. E, inclusive, aquele desconto que a empresa deu ali na licitação, ela vai ser replicada em todos os aditivos, então ela tem que honrar o preço. E durante a licitação é feita aquela avaliação da execuibilidade do objeto naquele preço ali, né? Então, o gestor está ciente de que aquele preço é execuível e aquele preço que a empresa pactuou ali no contrato é o que vai ficar vigente. Depois ela não pode questionar mais para frente que aquele preço é inexequível, né? Afinal de contas, passou por uma avaliação e foi pactuado aquele objeto. Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui. Foi excelente aqui o nosso debate. Agradeço imensamente os nossos convidados, né, o Jedson aqui da CSEX-TCE do TCU, a Marli e a Fabiana da CNM, que são muito parceiras aqui do TCU, o Alexandre do Ministério do MDR, a Lidiana Gonçalves da Plataforma Mais Brasil. A gente vai manter uma interação por meio do mural, vamos colocar à disposição os slides, que também vão estar no portal do TCU, vamos colocar no nosso mural, né, para vocês acessarem posteriormente. Acessem o site do TCU Mais Cidades, as nossas publicações, os nossos cursos, que eu tenho certeza que vai melhorar muito aí a gestão dos municípios aí, das transferências da União. E tudo ficará no portal do TCU Mais Cidades. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação. Um abraço. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada, até Obrigada, mais. pessoal. Boa tarde.